Oh
Eu passo a palavra agora para o irmão Hélio, aqui à frente. Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Primeiras de Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler os versículos 24 ao 27. Os irmãos acharam, amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Amém? Diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina,
aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Somente até aí, meus irmãos, vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, Santo e Eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, nós queremos mais uma vez rogar a Tua graça. Venha falar conosco, ó Deus, venha animar nós, venha nos motivar, venha nos levantar através da Tua palavra. Nos ensina aqui nesta noite, que nós saiamos daqui, Senhor, fortificados pelo Evangelho, pela Tua palavra. Me use para falar com os meus irmãos, eles estão aqui, Senhor, eles precisam ouvir a Tua palavra. Então, Senhor, me usa como um instrumento não pode ser tocado sozinho, eu preciso da Tua mão para dedilhar esse instrumento, ó Deus. Fale conosco pela Tua graça, é o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema da pregação é prosseguindo até o fim. Prosseguindo até o fim. Eu ia pregar hoje sobre comunhão com Deus. Eu ia usar os Salmos 23 em relação ali do pastor com a ovelha, que nós vemos ali Davi com intimidade, uma boa comunhão com Deus, e ele vai usar a figura de um pastor de ovelhas para falar da sua comunhão com Deus. Mas eu estive pedindo a Deus uma palavra para hoje, para falar com nós, com você que está aqui. Deus me deu essa palavra, prosseguindo até o fim. É notório e bem verdade, meus irmãos, muitas pessoas, elas estão muito desanimadas, pararam no caminho, elas voltaram atrás. Muitas pessoas não aguentaram o fardo, parou, estagnou, retrocedeu, não quer mais viver pelo Evangelho e nem para o Evangelho. E que hoje essa palavra venha servir para nós como um estímulo para nós prosseguir até a volta de Jesus. Que o nosso alvo nesse ano de 2022 venha ser buscar em Deus em comunhão e prosseguir, dar continuidade. Eu, pela graça de Deus, juntamente com o irmão Eric, o irmão Sérgio, nós temos reunido e orado para que Deus possa mandar um avivamento nessa igreja. Nós, como cristãos, nós temos que crer nisso, não ser como os outros que pararam, vieram as lutas, as perseguições, abandonaram a igreja. E quando nós vamos para a palavra de Deus, ela diz que nós temos que comunhar, ter comunhão, comungar com os irmãos, para um estimular o outro, estimular, dar força, edificar, animar o outro. E nós estamos precisando disso. O ano de 2022 não vai ser diferente. Nós precisamos um de cada um. Vai vir o pastor e nós estamos nessa expectativa, mas que nós venhamos dar as mãos, que nós venhamos ajudar ele, que nós venhamos continuar a orar, pedir a Deus um avivamento, que almas da cidade de Pescador venham para a igreja e que o nome de Deus seja glorificado nessa cidade através dessa igreja. E que nós venhamos prosseguir. Como eu disse, muitos se batizaram, muitos vieram à fé, muitos ouviram o Evangelho, mas parou, desanimou, talvez devido à pressão, talvez devido ali não ter sido verdadeiramente convertida, então não aguentou. Quando vem os prazeres mundanos, logo é afogada e não aguenta, então ela volta à caminhada. Mas diante daqueles verdadeiros, os crentes, os que foram redimidos, que foram alcançados pela graça de Deus, também está passando por um momento tão difícil.
Momento que, como o irmão Eric leu aqui, cansaço espiritual, fadiga, desânimo espiritual. Ora e não vê acontecer nada. Pede e não tem resposta. Busca e não encontra. E talvez é um motivo de desânimo. Mas eu quero dizer para você que não. O Senhor está a nosso favor, o Senhor está olhando para nós, o Senhor é com essa igreja, o Senhor é o cabeça dessa igreja. Jesus, Ele não está distante de nós, Ele está olhando para nós, Ele não nos abandonou. E a prova disso, que Ele não nos abandonou, é que Ele nos deu o Seu Espírito Santo, Ele nos selou com o Seu Espírito, então Ele há de retornar para nos buscar. Então, meus irmãos, há um motivo para você não desanimar, não retroceda como muitos. A vitória, a coroa, o prêmio só é dado no fim da carreira. Nenhum atleta recebe a coroa antes de lutar, antes de correr, nós vemos ali a corrida de São Silvestre, nas primeiras voltas, o atleta não recebe a coroa ali, é somente aqueles que chegaram até o fim, é somente aqueles que vão até o fim. Então muitos parou, desviou e se perderam, estão desviados do caminho, precisam retornar ao caminho. É um ano de recomeço, é um ano de começo, é um ano de recomeçar, é um ano de restauração. E nós vemos que o prêmio ele está no fim da caminhada, é lá no término. E nós precisamos entender, nós como crentes, nós estamos dentro de um combate, de uma luta. Nós estamos aqui, essa corrida cristã, essa carreira cristã, nós temos que lidar com vários adversários, o mundo, Satanás, os nossos desejos, os nossos prazeres, vizinhos, família, tantas coisas são os nossos inimigos, e nós precisamos combater até o fim, porque a promessa é para aqueles que vão até o fim. E quando nós vemos na Bíblia, lá em Apocalipse, fala que o vencedor há de herdar todas as coisas. Lá em Apocalipse, vencedor é o nome dado àqueles que foram redimidos, aqueles que a graça de Deus foi alcançada até a ele. E Paulo aqui, diante dos cristãos de Corinto, ele quer fazer uma analogia dos jogos que acontecia ali em volta da Grécia, em volta de Atenas, para mostrar para os crentes que nós corremos diferentemente deles, nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível, que não acaba, enquanto os outros, os ímpios, os de fora, eles estavam correndo para alcançar uma coroa corruptível, onde a traça ela corrói, onde ladrões roubam e elas corroem, e elas podem ser roubadas. Nós, porém, crentes, nós estamos correndo para alcançar o troféu eterno, a coroa da justiça, a qual está no céu para nós, e nós não podemos desanimar, porque a coroa ela está no fim da carreira. Portanto, se você entrou aqui nessa noite com um pensamento que a igreja continua a mesmice, nada muda, está aquela opressão, coisas diferentes, eu quero dizer para você, não abaixe a sua cabeça. A obra ela conta com você, a sua família precisa de você, você é um canal de bênção na sua família. Talvez é através de você que Deus vai alcançar os seus familiares. Então qual é o motivo de nós pararmos? Não é o momento de nós parar, retroceder, porque se nós parar, vai ser prejuízo para nós, vai ser prejuízo para nossas famílias, vai ser prejuízo para a nossa sociedade. Portanto, meus irmãos, não pare, ainda que muitos, ainda que todos parem, mas seja você diferente, avance. Quem te alistou para esse combate, quem te arregimentou foi Deus, foi o próprio Criador. Então não é o momento de parar. E Paulo vai dizer aqui no versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio? Paulo vai usar uma metáfora aqui para dizer que o quê? Os gregos apreciavam dois grandes eventos atléticos, esportes, e os Jogos Olímpicos e os Jogos do Istmo. E como os Jogos do Istmo era sediado em Corinto,
os cristãos estavam bem familiarizados com essa analogia de correr para ganhar. Então essa corrida aqui, ela acontecia de 3 em 3 anos, é como as Olimpíadas aqui. Então Paulo, quando ia falar dessa carreira, dessa corrida, aqueles cristãos ali, eles estavam familiarizados, eles entendiam o que Paulo estava querendo dizer. E Paulo vai falar, sabeis que os que correm, nós precisamos entender que nós estamos correndo contra o tempo. A Bíblia diz que Satanás, ele foi jogado do céu abaixo, e ele desceu com raiva, com grande cólera e ira, porque ele sabe que resta pouco tempo para ele. Então é por isso que ele está fazendo essa arruaça, é por isso que ele está matando, destruindo casamentos, esfriando muitos cristãos, porque ele sabe que tem pouco tempo. Então nós também ter a sensibilidade de que resta pouco tempo para nós, é um momento de nós amadurecer, é um momento de nós ter uma devoção íntima com Deus, porque é pouco tempo. Então nós precisamos avançar o evangelismo, nós precisamos pregar o evangelho antes que seja tarde demais, antes que pessoas venham a óbito, como está vindo. Muitos estão morrendo sem o evangelho, sem Cristo, e talvez nós estamos o quê? Braços cruzados, no anonimato, ou na zona de conforto. Então nós estamos correndo, nós entramos para uma corrida. Você que recebeu o evangelho, você que deu início ao seu cristianismo, você que começou a sua fé, saiba que você está sendo combatido, tem adversário, saiba que você está na corrida, você entrou na caminhada cristã, e nesta caminhada, esse percurso, ele é longo, são muitas voltas até Jesus voltar ou até a sua morte, e nesse meio vai ter barreiras, vai ter pedras, espinhos, vai ter problemas, dificuldades, perseguição, e você não pode parar em meio a isso, senão vai ser como os que estão lá fora, vai ser do mesmo jeito, da mesma forma. Mas aqueles que Cristo salvou, a perseverança, ela é um atributo moral de todos aqueles que têm o Espírito Santo. Então não há motivo para os verdadeiros crentes parar na caminhada. Você não pode parar, desanimar, por mais que está difícil, por mais que está cansado, por mais que está penoso, pesado, nem que você arrasta, meu irmão, mas não pare, não volte atrás, não volte às práticas pecaminosas, não volte ao mundanismo. Cristo, a caminhada está ali, o pódio está logo ali, resta poucas voltas, Jesus está à volta, Jesus vai vir, Ele mandou os sinais, logo acontecerá o arrebatamento. Mas se você parar, não podemos parar. Então, meus irmãos, não basta ter começado, muitos começou, muitos deram início, iniciaram, fez bem, para chegar até o fim precisa do início, mas porém, não basta só começar, o que importa é prosseguir até o fim, é continuar, é perseverar, é insistir, é persistir no caminho. O que importa é isso, até o fim. E quando nós vamos ler 1 Coríntios, aí onde você está aberto no capítulo 10, nós vemos que o povo, quando saiu ali do Egito, eles duraram 40 anos até chegar na terra prometida, a Canaã. E quando eles saíram dali, muitos murmuraram, muitos adoraram deuses, muitos voltaram-se à idolatria e eles saíram do caminho. Muitos, o abismo engoliu muitos. Por quê? Porque eles não prosseguiram, não perseveraram. Então esse capítulo 10, quando vai falar da ilustração dos exemplos da história de Israel, é uma advertência para nós crentes, é advertências que nós não podemos fazer igual a eles. Cristo nos salvou, nos tirou do Egito, nos tirou do mundo, da idolatria, da cegueira espiritual. Então se Ele nos tirou, nós não podemos fazer como esses israelitas, que murmuravam diante da necessidade, diante da perseguição. Por qualquer motivo eles voltavam atrás, por qualquer motivinho eles deixavam o Senhor e adorar outros deuses. Infelizmente nós vemos no nosso contexto, é notório, basta enxergar para você ver
muitos estão voltando à idolatria, muitos teve um contato com o Salvador, mas a pressão está demais, não está suportando, então está deixando o Senhor, o cristianismo verdadeiro, indo adorar deuses de barro, deuses de madeira, que tem olhos e não vê, boca e não fala, ouvidos e não ouve. Mas aqueles que foram redimidos precisam entender que não pode trocar o Salvador por nada, nem que custe a vida, nem que seja levado ao martírio. Nós não precisamos, nós não podemos parar, não podemos fazer como esses israelitas. Depois, na sua casa, você lê esse capítulo 10, do versículo 1 ao 12, você vai entender que muitos murmuravam diante do Senhor. Então, nós estamos numa corrida, num combate, é como a corrida de São Silvestre, tem muitas voltas, e nessas voltas, enquanto nós ainda estamos nela, há cansaço, há dor, sofrimentos, há muitas voltas, há o calor, há barreiras, sede, nós ficamos com sede, dor, sofrimentos, talvez perdemos entes queridos ali, talvez pessoas morrem, pessoas da nossa família, e nos tende a nos tirar a atenção do nosso Salvador. Então, meu irmão, tenha ciência, você está no combate, é por isso que você está cansado. Se você não estivesse, estava tudo normal, mas devido você estar pagando o preço por causa de Jesus, devido você carregar o Evangelho, carregar as marcas de Cristo, é por isso que está pesado demais, é por isso que tem vezes que orar se tornou um fardo, porque o Evangelho ele é espiritual, e você talvez não entende, as coisas acontecem espiritualmente, então é por isso que tem dor, é por isso que está tudo cansado, parece que está tudo oprimido, tem muitas voltas, e nós estamos nessa carreira, nós não podemos parar. Nós temos que prosseguir, nós não podemos ficar olhando para o tempo, temos que aproveitar a oportunidade. Então, outro exemplo é o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo ali, na iminência da sua morte, ele ia ser degolado a qualquer momento. Ele vai dizer, ele vai mandar uma carta de recomendação e de também exortação para alguns discípulos, e ele fala: olha, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou. Então Paulo, diante ali da sua morte, ele olha para um lado e ele vê que pessoas tinham abandonado, pessoas tinham deixado, pessoas estavam oprimindo ele, pessoas estavam resistindo ele, e ele vai falar: o quanto a mim, eu combati o bom combate. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, meus irmãos, ele passou por tudo que nós temos passado. Ele combateu falsos profetas, heresias, irmãos que eram crentes só nominais, velhos de igreja, mas que não davam frutos, pessoas que estavam à volta da igreja, mas que não tinham abandonado a mentira, eram pessoas fofoqueiras, contendeiras, estavam à sua volta, e pessoas tinham causado a Paulo até mesmo a maldade, a agressão física, mas Paulo não retrocedeu, ele guardou a fé, ele continuou a carreira, ele combateu o bom combate até o último dia da sua vida, até na sua morte, ele não parou. Agora, nós podemos notar, se o apóstolo Paulo tivesse parado, como seria o mundo, como seria ali as pessoas que estavam à sua volta? Da mesma maneira nós, se você que está aqui parar, desanimar, deixar a igreja, abandonar os irmãos, o que será da sua família? O que será da sua vida, dos seus filhos, dos que estão à sua volta? Paulo, entendendo isso, ele diz: eu guardei a fé, eu preservei a fé, ainda que veio multidões de pensamentos maus, heresias, um novo acontecimento ali, filosofias, historicidade, tantas coisas, filósofos tentando desviar a minha mente. Não, eu preservei, eu guardei o que eu aprendi, eu guardei o Evangelho. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele passou por várias situações, sofrimentos, calúnias, difamações, lutas contra a carne, a ponto dele falar que as obras da carne são prostituição, lascívia, inveja, bebedice e etc.
Paulo combateu tudo aquilo ali e ele não cedeu, ele não parou. Por mais que ele estava cansado, tinha momento que Paulo estava até mesmo triste, mas ele não parou. Ele sabia que a coroa só ia ser recebida no fim da prova. Então que nós venhamos olhar para isso, que nós venhamos entender isso. Lá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 13, diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olha só, tu, porém, Daniel, vai até o fim, Daniel. Olha, Daniel, a coroa não vai ser recebida no meio, não vai ser quase chegando, não vai ser na última volta, vai ser no fim da última volta, Daniel. Olha, crentes da presbiteriana, não pare, a coroa está guardada, reservada, preservada para vocês, mas vocês precisam insistir, caminhar, arrastar, por mais que está difícil, vocês precisam ganhar essa coroa. Vai até o fim, não pare no caminho, não retroceda, não olhe para trás. Vocês precisam continuar a carreira cristã. Então nós estamos em uma corrida, nós precisamos entender isso. Eu entrei no combate, eu estou na carreira, eu estou na corrida. É por isso que está vindo esses bombardeios contra a sua família, lutas por você, impulsões na sua carne, pensamentos maus, desânimos, pensamentos de abandonar a igreja. É porque você está no caminho, é porque você não deixou o caminho ainda. Mas quando você abandonar esse caminho, esses pensamentos vão cessar da sua vida. Por quê? É só para tirar a sua atenção, seu foco de Deus. Então, meus irmãos, a coroa ela está no fim e nós estamos nessa corrida. Continuando, versículo 25, Paulo vai continuar dizendo. Então ele diz assim: todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. Agora aqui Paulo vai falar do autocontrole, do domínio próprio. O autocontrole é a essência para a vitória, ou seja, o esforço por guardar o seu corpo até o máximo, o domínio próprio. Nós podemos pegar aqui pessoas que vão correr, pessoas que entram na caminhada, na trajetória da corrida, elas não perdem noite de sono, elas se preparam, elas não vão para a rua beber, ficar embriagadas, elas guardam o seu corpo, elas descansam, elas se dominam, elas põem regra, elas se disciplinam a si mesmo, coloca regra em seu corpo, não come de qualquer coisa, não se limita as coisas gostosas desse mundo. Elas o que? Elas dominam o seu querer, as suas vontades. Elas não vão para baladas, por mais que a carne quer ir, mas elas não vão, elas dominam, porque elas sabem que elas são atletas, e para elas ganhar, elas precisam estar bem, sadias, sã, porque se elas estiverem mal, doentes, não vai ter sucesso, vai ser algo que vai mal diante daquilo ali. Então, todo atleta, os crentes, trazendo para o nosso lado, nós precisamos se dominar, não comer de qualquer coisa, tanto fisicamente, tanto espiritualmente. Não podemos engolir qualquer coisa que assistimos na televisão, qualquer coisa que vemos no YouTube, falsas pregações, heresias que estão à nossa volta, ou até mesmo na nossa cidade. Nós não precisamos engolir, comer de tudo, nós precisamos dominar o nosso corpo, nós precisamos pôr regras no nosso corpo, regras de orar, de ler a palavra de Deus, regras de acordar e ter um devocional com Deus. Nós precisamos nos dominar, porque a nossa carne, meus irmãos, ela não se converte, ela não quer orar, ela não quer ler a palavra de Deus, ela não quer fazer as coisas espirituais. Então nós precisamos ter o autocontrole, o domínio próprio, para nos dominar diante dessa luta. Agora, continuando o texto, no versículo 25: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aqui está a grande
mensagem do que Paulo quer passar para nós. As pessoas estão correndo, elas estão tendo autocontrole, o domínio próprio, para ganhar uma coroa corruptível, um troféu que logo logo é esquecido, que logo logo vai acabar, vai enferrujar, vai ser extinguido. Agora, quando ele vai falar para nós, nós vamos ganhar uma coroa incorruptível, uma coroa eterna, uma coroa que não acaba, que não passa. E nós precisamos entender que a coroa dele, que ele está falando ali no contexto, o que era a coroa de quem ganhasse aqueles Jogos Olímpicos? Era o quê? Era uma grinalda de folhas entregue ao vencedor da corrida. Ele ganhava ali como seu troféu por ter chegado até o fim. E Paulo fala que nós corremos para ganhar uma coroa incorruptível, e é por isso então que nós precisamos ir até o fim, prosseguir até o fim, prosseguir nesse ano de 2022, ir adiante, prosseguir, e os anos que virão adiante, nós precisamos chegar até o fim. Essa coroa só entregue, dada ao vencedor no término da corrida. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele vai dizer lá em 2 Timóteo 4:8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo ali, ele tinha certeza que tinha algo preparado para ele. Tem uns estudiosos que falam que essa coroa é a salvação. Tem outros que falam que essa coroa é as recompensas lá no céu. Tem outros que falam que essa coroa é o privilégio de estar perto de Cristo lá no céu. Não sei qual que seja, mas sabemos que essa coroa é um presente de Deus, é uma graça, é uma dádiva de nosso Deus. E Paulo fala que Cristo vai dar, não somente Paulo não é individualista, ele não é egocêntrico, ele fala que Deus vai dar todos aqueles que amam a sua vinda. Se você que está aqui nessa noite, você ama a vinda do Senhor, você ama o Senhor, você ama o Evangelho, saiba que há uma coroa reservada, guardada, preservada para você. Mas é naquele último dia, é na volta, é no arrebatamento, é na vinda do Senhor. Então lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 4, diz também: ora, logo que o Supremo Pastor, está falando de Jesus, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, aparecer, voltar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, meus irmãos, essa coroa só será recebida no fim, na volta de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas querem receber essa coroa aqui na terra, não querem essa coroa no céu. Por quê? Perderam a esperança de novos céus e nova terra. O céu, as coisas espirituais, a eternidade não atraem muitas pessoas mais. Elas deixaram, não querem ouvir mais isso. Elas abandonou, desacreditou, perdeu a esperança, perdeu a expectativa, o entusiasmo. Acabou, porque não crê que o reto juiz, o Supremo Pastor, há de nos coroar lá no céu. Então nós precisamos entender isso. Agora, versículo 26, Paulo continua dizendo: assim corro também eu, não sem meta. Paulo, ele tinha alvos, objetivos, planos para ser alcançado. Paulo estava correndo, não era em vão. Ele tinha essa convicção, essa certeza que ele não estava correndo em vão. Ele sabia que há um trabalho, tinha que ser cumprido, tinha uma meta. E nós podemos olhar aí no versículo 19 do capítulo 9, vamos ler o versículo 19. Olha uma das metas de Paulo. Ele diz assim no capítulo 9, no versículo 19: porque sendo livre de todo, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Essa é uma meta de Paulo, ganhar almas, o maior número possível, que se dependesse dele, ele ia ganhar. Olha o versículo 22, mais outro alvo: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me
fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então Paulo, ele não estava correndo essa carreira em vão. Ele sabia que tinha um alvo, tinha uma meta para ser cumprida, e ele estava colocando a sua vida em prol da vida de muitos. Ele tinha um objetivo. Eu quero dizer para você, meu irmão, nesse ano de 2022, vamos orar para a salvação de almas. E enquanto essas pessoas não forem salvas, que nós não venhamos parar de orar. Vamos evangelizar o número máximo que nós podemos fazer. Vamos fazer, imitar o apóstolo Paulo. Não vamos ficar sem meta. Vamos criar objetivos na nossa caminhada. Vamos ter objetivos de ser um ano mais em comunhão com Deus, um ano de mais união entre os irmãos, um ano mais de atividades espirituais, um ano mais de oração, intimidade com o Senhor. Não vamos correr sem meta, não, porque quem não cria objetivos não alcança. Quem não cria metas fica de qualquer maneira sem maior preocupação de alcançar. Então, por quatro vezes ele mencionou o seu objetivo de ganhar pessoas para a salvação. Nós lemos no versículo 19 e 22, entre outros objetivos, planos, alvos que Paulo tinha de fazer durante a sua caminhada. Ele sabia que a sua caminhada não era vão. Ele sabia que tinha pessoas que precisavam dele. Então, que a nossa meta nesse ano venha ser como a do apóstolo Paulo. Eu quero te perguntar, qual é a sua meta? Você tem feito planos? Você tem algum desejo ou não tem nenhum? Se você não tem, meu irmão, peça a Deus que durante esse ano você vai estar orando pela sua família, conversão das suas famílias, dos seus entes queridos, amigos. Não vamos pensar que a nossa carreira, o nosso cristianismo é em vão. Ele não é em vão, ele tem resultados. E Paulo continua dizendo no versículo 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, não lutando à toa. O que ele quer dizer isso? Não desferindo golpes no ar. Paulo aqui ele vai mudar a metáfora para a luta de boxe. Com qual finalidade? Ele tem aqui a finalidade de ilustrar a verdade de que ele não era um boxeador que lutava com um adversário imaginável, um adversário imaginário, apenas brandindo seus braços em vão, sem propósito. Eu quero dizer que a nossa caminhada, o nosso esforço, a nossa santificação, a nossa estadia de estar aqui, você que veio aqui nessa noite, saiba, tenha em mente, não é em vão. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui com a finalidade de receber o Evangelho, ouvir o Evangelho, o seu trabalho, as suas lutas, o que está acontecendo com você, pessoas causando injúrias a você. Isso não é em vão, não. Isso tem uma finalidade de te amadurecer, isso tem uma finalidade de trazer ali experiências à sua vida. Então nós precisamos entender, meu irmão, que a nossa caminhada, esforço, a nossa santificação, guardar o nosso corpo dessas regalias, esses benefícios mundanos que estão dando aí, por nós não participar, não está sendo em vão. Tem muitas pessoas que querem estar lá, mas saiba que a sua estadia, o seu esforço, a sua luta, ela não é em vão no Senhor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, meus irmãos, não é vão. Há recompensas, há promessas, a coroa da glória, a coroa da justiça para você. E ele vai continuar dizendo, no versículo 27 agora, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão ou à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele vai dizer, mas esmurro, agora, de um termo que significa literalmente golpear sobre olhos, ele golpeou seus impulsos do corpo, para evitar que eles impedissem a sua missão de ganhar almas para Cristo. Agora, o que acontece? Paulo, diante das suas impulsões carnais,
diante ali de coisas que poderiam atrapalhar a sua caminhada, atrapalhar a sua missão, ele esmurrou, ele esforçou, ele não deu lugar para a carne, porque ele sabia da sua missão, ele sabia que qualquer coisinha podia impedir a sua missão. Se ele desse lugar para a carne, se ele desse lugar para a ira, para o ressentimento, para a mágoa, para os desejos carnais, logo a sua meta não iria sair bem concluída, bem cumprida. Nós precisamos nos atentar para isso. Quando nós desviamos nossos olhares de Cristo, quando nós deixamos de dar ênfase no Senhor para dar lugar para a carne, nós perdemos o fio da meada, nós perdemos a nossa meta. E isso vem para quê? Para nos disfarçar, nos impedir a nossa missão. Nós precisamos ganhar almas para Cristo, mas primeiro nós precisamos estar bem, esmurrar os nossos desejos, não ceder às tentações, às cobiças, o que o nosso coração está querendo, porque o coração é enganoso. Nós precisamos policiar, vigiar o que o nosso coração quer, porque nós não precisamos ser desqualificados na obra de Deus. Então, meus irmãos, qual tem sido a sua missão? O que está impedindo você a executar a obra de Deus? O que está sendo empecilho na sua vida? Se há alguma coisa, nós precisamos ir na raiz e extinguir, erradicar o que está atrapalhando nós na caminhada de Deus. Nós precisamos tirar da nossa vida, ter decisões radicais. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. É melhor entrar na vida eterna cego de um olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Então, nós precisamos esmurrar, nós precisamos lutar fortemente contra a carne, porque os desejos são pesados, são tensos, densos, é difícil, mas Cristo nos dá o poder do Espírito Santo para vencer, para restringir o pecado, para bloquear, para abafar o pecado nas nossas vidas. Então nós precisamos lutar, esmurrar os nossos desejos. É difícil, vem, mas nós temos a promessa que o Espírito Santo mora em nós. Então nós temos o domínio próprio. Deus nos deu a capacidade de dominar os nossos pecados. Então que o pecado em nossa vida venha a ser um acidente, sem querer, mas que não venha a ser um pecado premeditado, voluntário, espontâneo. E Paulo, meus irmãos, continua dizendo, para que não venha escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é que Paulo quer dizer? Outra metáfora que ele usa aqui, ele pega ali coisas dos jogos, elementos dos jogos, para aplicar para os cristãos de Coríntios. Outra metáfora que usa, os jogos atléticos. Um competidor que não consegue atender às exigências básicas do treinamento, não podia participar de modo algum, muito menos ter a oportunidade de ganhar. Ele seria desqualificado. Por exemplo, tem uma pessoa que vai ali nos Jogos Olímpicos na natação. Se ele for pegado, se ele tomar algo ali, eu esqueci como fala o nome, se ele for pego naquele exame, que ele tomou algo que não podia, ele será o que? Desqualificado, não vai valer. Então Paulo tinha essa mente, o que? Eu preciso estar bem, para que eu não venha ser desqualificado para ganhar almas. Para que eu ganhando almas, eu seja desqualificado. Então Paulo está falando aqui que um competidor que não consegue atender às exigências dos jogos, ou às exigências da vida cristã, as exigências básicas do treinamento, não podia nem participar e muito menos ganhar os jogos. Então que nós venhamos entender, se nós não estivermos baseados de acordo com o Evangelho, nós não podemos começar, nós não podemos prosseguir. Para prosseguir a caminhada até o fim, nós precisamos estar de acordo, coerente com a palavra de Deus, para que nós podemos correr e ganhar o prêmio, a vitória. Porque o pecado, ele nos desqualifica, ele tira a nossa atenção, ele traz frieza espiritual. Então Paulo deve estar se referindo especialmente a esses pecados da carne,
que desqualificavam um homem de pregar e de liderar uma igreja, sendo em particular impecável e por estar acima de qualquer censura na área sexual, uma vez que tal pecado é uma desqualificação. Então esse tipo de pecado era uma desqualificação para um apóstolo, para um líder, para um pastor da igreja. Então Paulo, ciente disso, ele combatia, ele esmurrava os seus desejos, para o quê? Para não ser desqualificados, para não ganhar almas ali e ganhar, sendo que a sua vida não está em santidade, não está coerente com a palavra de Deus. Meus irmãos, há muitas pessoas que estão pregando, muitas pessoas que estão cantando, tocando, muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus sem ser salvas. São pessoas que estão desqualificadas, mas estão pregando, estão querendo ganhar o mundo inteiro, mas a sua alma está perdida. São multidões de pessoas, e Paulo diz assim em 1 Timóteo 3:2: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, seja uma pessoa que não seja dado motivo de ser repreendida, e que ele seja esposo de uma mulher só, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, enquanto a pornografia desqualificava ele. Então, esposo de uma só mulher, ele está falando aqui dessa área que é tentadora, mas ele precisava estar bem. Salmo 101, versículo 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ou seja, aqui aparece procurarão. Se está procurando, é porque está difícil de achar. Os meus olhos procurarão os fiéis, são poucos, os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Então, esses poucos servirá ao Senhor. Santificação é exigida até o fim. Então, meus irmãos, os que perseverarem até o fim, esses que perseverar até o fim, a qual só Jesus já sabe, Jesus é atemporal, ele não se limita ao tempo, ao espaço, ele já sabe quem é que vai chegar até o fim. Mas esses que vão chegar até o fim, vão dar prova, evidências que realmente ocorreram a salvação. De fato, o Evangelho transformou, de fato, ele foi transformado pelo Espírito Santo. Então a perseverança na vida do cristão, além dela ser uma evidência, ela é uma prova que ele foi alcançado pelo Espírito Santo. Então os que perseverarem até o fim, dão provas conclusivas, evidências que realmente foram redimidas, foram alcançados desde a eternidade. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13, diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, ou o amor de muitos, quase todos esfriará. Aí o versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós vemos no versículo 12, que Jesus, o próprio Jesus fala que no fim dos tempos, a qual nós estamos vivendo, o amor de muitos, de quase todos, ia se esfriar. Então tem um pouquinho, tem uma categoria que não vai esfriar, é os verdadeiros crentes, é os salvos, é os que não param, é os que vão até o fim, é os que progridem, é os que prosseguem até o fim. E ele diz no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse pouco que não esfria o amor do versículo 12, é o que vão perseverar do versículo 13, é eles que vão chegar até o fim. Logo, a perseverança é uma prova de que o seu amor não esfriou, é uma prova que eles realmente são salvos em Cristo Jesus. Então só vão perseverar, só vão ficar firmes em Cristo os salvos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar para isso, prosseguir o caminho, correr não sem meta. Então, até a volta de Jesus, nós vamos ter luta contra a carne, contra os pensamentos, o diabo, o mundo, famílias, vizinhos, no emprego. Essas coisas vão estar diante da nossa vida. Não foi diferente com os outros. E Jesus ali, ele vai falar ali, olha só, mais uma coisa. Jesus ali diante do sermão escatológico, ele fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Antes, o contexto ali, antes de Jesus falar isso, mostra que no fim vai ter o quê? Falsos profetas, fomes, pandemias, doenças, peste, terremotos, o amor ia esfriar, falsos profetas, tantas coisas. Ele fala isso, mas ele fala que em meio a isso, diante de ver isso tudo, a qual nós estamos vendo, falsos profetas, abandono de igreja, esfriamento, qual nós estamos vivendo, ia ter um povo que ia perseverar. Então muitas pessoas estão olhando os falsos profetas, estão olhando as mentiras, estão olhando as contendas, estão olhando para o pastor, que muitos pastores que estão dando escândalos, e elas, devido a isso, estão se decepcionando, frustrando, e estão deixando Cristo, deixando o Salvador. Mas Cristo falou, alertou que ia ter isso, mas aquele que perseverar, aquele que olhar para mim, olhar para o autor e consumador da fé, esse será salvo. Que nós venhamos perseverar, que nós venhamos olhar para Cristo, que nós venhamos ser diferentes, meus irmãos, nessa cidade de pescador, que através de nós muitas pessoas venham para a igreja, conhecer o Salvador, ser salvas por Cristo, ser salvos pelo Evangelho. Então, meus irmãos, eu já vou concluir rapidamente. Então, meus irmãos, nós estamos numa volta, nós estamos correndo. O pódio lá para esses jogadores tinha o primeiro, segundo, terceiro lugar, mas aqui o pódio para os cristãos é um só pódio, e é grande, cabe todos aqueles que chegar até o fim, cabe todos aqueles que Cristo salvou, cabe todos aqueles que Cristo comprou, redimiu, salvou com o seu sangue. Então, se você que está aqui é de fato salvo, então você irá até o fim, você estará nesse pódio, você há de alcançar a vida eterna. Então eu disse, a perseverança é um atributo de um salvo, a perseverança é uma evidência da salvação. Não é que nós perseveramos para ser salvo, senão seria obra. Eu vou perseverar que eu vou ser salvo, eu vou passar por tudo sem ter o coração regenerado, mas vou perseverar, vou ser salvo. Não, a perseverança, ela é uma evidência de que ocorreu a salvação, foi transformado. Então não podemos parar, estamos em uma guerra, um combate, luta. Vamos honrar aquele que nos alistou. Quem nos alistou foi Jesus. 2 Timóteo 2, versículo 1 ao 4 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela explícita falar como bom soldado. Tem mau soldado, são os desqualificados. Então, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Agora, ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. O nosso objetivo é satisfazer Cristo que nos alistou. Conclusão: você não tem motivos para parar. Se você parar, quem vai pregar para a sua família? Quem vai pregar no seu trabalho? Para sua mãe, seus amigos, seu marido, sua esposa e etc. O mundo, ele nos decepciona tanto, mas nós não saímos do mundo. Então pessoas às vezes nos decepcionam dentro da igreja, mas que nós não venhamos sair em prol, em amor a Cristo Jesus. Então vamos prosseguir até o fim e ficar firme e forte com Cristo. Você que está aqui nessa noite, há um conselho, há uma conclusão para você: não retroceda, continue firme, marchando diante do Salvador, caminhando, olhando para Cristo, caminhando com fé, vitorioso, certo que a vitória virá, certo que Jesus arrebatará um povo para o seu reino, certo que você há de alcançar, há de habitar novos céus e nova terra, certo da vitória, meu irmão, que as palavras de Cristo são verdadeiras, Ele não mentiu, Ele não falou nada de errado. Então que nós venhamos fitar, olhar para Ele e prosseguir o caminho até o fim. Aquele que há de vir, virá e não tardará.
Então que nós venhamos orar nesse sentido. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos fazer uma oração ao Senhor, e nessa oração você vai lembrar daqueles que pararam, voltaram atrás, desanimou. Vamos lembrar deles. Se você está fraco, ore por você. Pode orar, meu irmão, na certeza que Cristo está te ouvindo. Ore com fé, não duvidando, ora com autoridade, com ousadia. Você tem o Espírito Santo, Ele está intercedendo por você, Ele é com você, Ele está em você, Ele mora em você, você é selado dEle, tem essa certeza. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Nos ajuda a perseverar nesse mundo tão difícil, nesse mundo, Senhor, que o que rege ele é o poder das trevas, é o pecado, é Satanás. Pessoas em nossa volta tentam, Senhor, nos distrair o foco, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, que nós não venhamos retroceder, parar na caminhada, parar na carreira, que nós venhamos avançar, que nós venhamos estar de pé, que nós venhamos estar firmes, fortes nos dias maus, Senhor, que em meio à frieza, que em meio ao desânimo, nós não venhamos parar de orar, nós não venhamos parar de ler a Tua Palavra, porque é a Tua Palavra que nos alimenta, é a oração que nos alimenta. Ó Deus, abençoa os meus irmãos que estão aqui, abençoa os seus lares, abençoa cada família representada, cubra, Senhor, de bênçãos através da vida deles, os seus familiares, os seus familiares que não conhecem a Ti, venha conhecer, venha viver para a Tua glória, venha entrar nesse combate, venha entrar nessa luta, venha entrar nessa guerra espiritual a qual o Seu povo está passando, e que nós, pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo, venhamos ter força, venhamos nos fortificar na graça, no conhecimento, venhamos nos fortificar no poder do Evangelho, estar preparados, estar firmes porque o que há de vir, para nos tentar, para nos provar, para tirar a nossa atenção, mas que nós venhamos ser bons soldados, que nós venhamos marchar para chegar diante dos nossos alvos, que nós não venhamos correr sem meta, que nós não venhamos ser desqualificados, que nós venhamos ser fortes e que nós venhamos, Senhor, ser firmes e constantes na obra do Senhor. Senhor, abençoa o pastor que está por chegar, juntamente com a sua família, que essa igreja venha ser um exemplo nessa sociedade, que essa igreja venha, Senhor, ser influência, que ela venha influenciar lá na Câmara dos Vereadores, lá na Prefeitura, lá nas leis, que ela venha influenciar aqui na sociedade, que ela venha ser uma igreja bíblica, uma igreja forte, uma igreja séria, uma igreja que prega o Evangelho, que está preocupada com almas, não com dinheiro, não com dízimo, não com nada dessas coisas, mas que venha ser uma igreja que está preocupada, Senhor, com o verdadeiro Evangelho, preocupada com o crescimento espiritual da sua membresia, com o crescimento espiritual dos fiéis, dos que frequentam a igreja, e pessoas que têm visitado essa igreja, Senhor, sejam impactadas pelo poder que emana dos púlpitos, que emana dessa igreja, Senhor, que elas venham tomar uma posição firme, uma posição séria diante do Evangelho, que elas deixem o medo, o receio, que elas deixem a covardia, elas deixam de lado e venham entender que o Evangelho é um Evangelho sério, que requer exigências até o fim. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vou dar um aviso.